Olá, minha amiga, meu amigo, a hora do nosso encontro, nesta quinta-feira, dia 26 de junho. Hoje está fazendo exatos 100 anos que foi lançado o filme de Charles Chaplin, o Carlitos, virou um clássico, Em Busca de Ouro. The Golden Rush, na verdade, Corrida de Ouro, né? Lá no Alasca, ele foi lá, aí envolve um foragido, um bandido, uma bela moça, uma história simples que fez o maior sucesso. O lançamento foi em Hollywood, no Teatro Egípcio. Aí eu me dá conta que tem lá o Teatro Chinês, onde se fazia a entrega do Oscar, né? Eu acho que eram os nomes da moda naquele tempo. E interessante, hoje, no Rio e em São Paulo, vai haver um relançamento do filme Em Busca de Ouro, remasterizado por um laboratório em Bolonha, na Itália, em 4K. Bom, e num dia como hoje, em 1945, em San Francisco, aí o lançamento foi em Los Angeles, né? Mas também na Califórnia, 51 assinaturas de países criando as Nações Unidas para que nunca mais houvesse guerra. Não tem meios para impedir guerra. Bom, vamos em frente. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso. E ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto, bem humano, caso da Juliana Marins. Um amigo me chamou a atenção de que em janeiro de 2015, a então presidente Dilma ligou diretamente para o presidente da Indonésia pedindo para não executar o Marco Archer por tráfico de drogas. E ele foi executado, e no dia seguinte a ministra Dilma chamou o embaixador da Indonésia para se dizer indignada. Eu estou falando isso porque agora não se trata de traficante. Agora se trata de uma moça brasileira que nunca se meteu em crime e estava passeando. E o governo brasileiro, aparentemente, ninguém telefonou para o presidente da Indonésia dizendo, olha, por favor, em 24 horas ela tem que ser resgatada, e não em 4 dias, porque aí não adianta mais, só leva o corpo. Né? Pelo que eu sei, estão fazendo autópsia num hospital de Bali para saber a causa da morte. Obviamente foi hipotermia e desidratação, né? Pela demora. Podia estar sendo socorrida. Aparentemente ela estava... não quebrou nada, não bateu a cabeça, né? Porque aquela encosta vai escorregando. E o Itamaraty dizendo que, olha, um decreto de 2017 só permite que a gente faça o despacho dos papéis, mas não podemos arcar com o traslado do corpo. Aí Lula sentiu, o Alexandre Pato, que não é lulista, né, se ofereceu para pagar tudo. Agora Lula diz que vai mudar o decreto para trazer de volta, por conta do governo brasileiro ou por conta do dinheiro público, o corpo da moça Marins, lá de Niterói. Agora levanta mais polêmica a respeito, né? Não sei como vai sair o texto desse decreto, se vai incluir todo brasileiro que morrer no exterior. Bom, uma outra questão, terminou a votação, enfim, do Marco Civil da Internet, artigo 19, ficou 8-3, como era previsível ontem, né? Estava 8-2 votos, o voto surpreendente de Fachin, julgando constitucional,
e o voto de André Mendonça, magistral, aí foi acompanhado pelo voto de Nunes Marques, ficaram os 3 de um lado e 8 de outro lado. Só que eu vi, pelo menos o que está no noticiário, que a consequência seria, né, injúria, calúnia e difamação não é a responsabilidade da rede social, da plataforma. Tem que haver uma ordem judicial. Quer dizer que a pessoa caluniada, injuriada e difamada vai esperar. Por outro lado, crime, ilícitos, ações ilícitas e contas falsas, essas são da responsabilidade da plataforma. Mas isso já está nas regras da plataforma. Então, está me parecendo, por enquanto, que foi muito barulho por nada, como diz a obra de Shakespeare. Bom, a derrubada eu não falei ontem porque estavam em votação e eu não sabia o resultado ainda, na hora que eu conversei com vocês. Na Câmara foi uma goleada, 383 a 98. E no Senado, 41 a 33. 41 é metade mais meio, é um pouquinho mais da metade dos 81 senadores. Consta que Alcolumbre votou, então Alcolumbre foi decisivo votando contra o governo e a favor do pagador de impostos. Então, o decreto derrubou o aumento de impostos e deu uma mensagem para o governo. Não é nem mensagem para o Haddad, porque o que o Haddad está fazendo é que o Lula deixa ele fazer ou manda fazer. Né? Deu uma mensagem para o Lula, então. Olha, não gaste mais, porque não vai ter mais aumento de imposto. Ano que vem tem eleição e nós queremos nos reeleger. Na linguagem mais realista, é mais ou menos isso. E aí está se falando, né? O Haddad ameaçou entrar no Supremo. Quer dizer que o governo vai entrar no Supremo contra o Congresso Nacional? É isso? A Advocacia Geral da União, que seria o meio através do qual o governo entraria no Supremo, disse que nada foi decidido ainda, talvez nem saibam o que fazer. Se o Congresso tem poderes para fazer um decreto legislativo, e um decreto legislativo derruba um decreto do Executivo. Não sei onde isso seria inconstitucional, mas, enfim, devem estar procurando. Ou estão perguntando para Lula, óbvio, se Lula vai querer ir para o Supremo contra o Congresso Nacional. Gilmar Mendes, numa entrevista na CNN, mais ou menos foi pelo caminho que tem adotado o Fux desde o dia em que ele fez aquele discurso de posse na presidência do Supremo. Por favor, não tragam questões políticas para o Supremo. Questões políticas se resolvem no plenário político, na arena política, que é o Congresso Nacional. Gilmar Mendes disse isso em outras palavras. O Haddad se disse atropelado. Aliás, a propósito disso, dessa vontade de ir com tudo para o Supremo, uma reunião da OAB paranaense falou muito disso. Condenou o Supremo por legislar em lugar do Congresso. Se o Congresso não faz uma lei, não legisla, essa é uma expressão da vontade do Congresso. Não é vácuo legal, é a expressão da vontade do Congresso. Não queremos legislar sobre esse assunto. Esse assunto não merece lei. Não? Bom, outro assunto, essa política externa brasileira, hoje ideológica, né? Com emoções de Lula, e o Itamaraty, sim senhor, né?
emoções de Lula talvez turbinadas por Celso Amorim, o seu assessor para assuntos internacionais e ministro de Relações Exteriores de facto, né? Lula não sancionou o projeto de lei aprovado no Congresso, criando o dia 12 de abril, dia da amizade brasileiro-israelense, que é o dia em que a representação brasileira foi instalada em Israel, em 1951, se não me engano. Israel tinha uns 3 anos, né? 12 de abril. E aí voltou para o Congresso e Alcolumbre, que é judeu, não é israelense, ele é judeu. Judeu é uma religião. Alcolumbre foi quem promulgou e assinou no lugar de Lula. São coisas para a gente pensar a respeito. E só uma coisinha de ontem também, a frustração, a omissão, a ausência, a inércia do governo, do presidente Lula em assuntos de energia nuclear. Aqui no Brasil não é arma nuclear, é energia nuclear. Teve reunião do Conselho de Política, o Conselho Nacional de Política Energética, com a presença do presidente Lula. Ele teve a oportunidade de anunciar, tocar, enfim, as obras de Angra 3 para produzir energia elétrica. Só os data centers estão consumindo por ano 9 gigawatts de energia elétrica, né? E tem necessidade disso, né? Podia anunciar Angra 3, Angra 4. Sabe quanto é que nós estamos gastando no canteiro de obras parado por ano? 1 bilhão e 200 milhões. E nada. Anunciaram o álcool na gasolina, né? Mas nenhuma decisão sobre Angra 3. O Brasil precisando. Lamentável. Acho que o governo não entende a importância do uso da energia nuclear. Tá? Inclusive a autoridade nuclear está lá só no papel, não existe. A eletronuclear está deficitária, está devendo, né? A Eletrobras não tem interesse nisso, quer vender a sua parte. O ideal seria incorporar as 2, 3 e 4 para chamar investimento, né? Mas é investimento. O governo está aí gastando e vai se apertar muito, porque não vai conseguir aumentar imposto. De Brasília, Alexandre Garcia.